Hello, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Eu sou a artesã Priscila Bergauser. Neste vídeo vou ensinar vocês a confeccionarem esse poncho com mangas aqui que eu fiz para minha participação numa live que aconteceu no dia 15 de abril na página da Círculo. Então, para você que acompanhou a live, vai aprender agora tudo passo a passo, vai poder pausar, voltar quantas vezes quiser. E para você que não viu, vai aprender tudinho sobre esse poncho já já. Mas antes eu quero falar para vocês sobre as questões de medidas. Talvez fique um pouco confuso. Eu vou passar para vocês agora as instruções e logo no início do vídeo eu reitero novamente essas informações para que vocês não fiquem perdidas em nada. Bom, as medidas utilizadas nessa peça são a circunferência do ombro, ali a gente tira como média também o comprimento da manga, a largura e tiramos também, né, o comprimento total, que aí é mais assim, o que você quer, o tamanho que você deseja, porque é uma regra em si, né? Vocês podem fazer esse daqui, ó, até o tamanho que vocês quiserem. Bom, existem contas que nós vamos fazer, essas contas eu explico bem no início mesmo do tutorial, então atenção nessa parte do vídeo, pega um papel, uma caneta, anota, faz as contas que eu vou passar para você poder adaptar essa peça aqui para qualquer tamanho. Bom, gente, espero que vocês gostem dessa aula. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, que vai vir muita coisa bacana por aí. Por favor, deixe seu curtir neste vídeo, que é muito importante. E a sua curtida ajuda demais o meu trabalho aqui no canal. Dúvidas? Deixe nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. E é isso, gente. A seguir, a lista de materiais e o tutorial. Uma boa aula a todos vocês! Para confeccionar esse poncho do P até o M ali, quase um G, eu utilizei 3 novelos do fio Classic Pull na cor 7522. Utilizei também nesse fio as agulhas de 5 milímetros e 5 milímetros e meio. E os detalhes ficaram por conta dos fios diamante e hobby, cada um numa peça. E para trabalhar com esses fios, eu utilizei as agulhas de 4 milímetros, 5 e 5 milímetros. Utilizei também tesoura, marcadores de ponto e fita métrica. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Bom, gente, antes de iniciar o nosso tutorial, eu vou até liberar aqui para deixar uma explicaçãozinha aqui para vocês. Eu quero fazer algumas considerações sobre essa etapa, a etapa dessa peça aqui, tá? Para quem não conhece, é a técnica top-down, ou seja, nós vamos começar de cima para baixo, trabalhando aumentos, tá? E como que você vai fazer essa conta? Você, primeiramente, vai tirar a medida da circunferência total do ombro. Você vai pegar qualquer peça na sua casa, camiseta, casaco, blusa, o que você tiver. Você vai observar que do pescoço até o início da queda do ombro, você tem ali uma costura, que é o que eu chamo de margem de costura ali. Então, vamos supor, vamos trabalhar com 15 centímetros dessa costura. Então, você tem 15 centímetros de um lado, 15 centímetros do outro lado. Mas isso você vai tirar a medida aí. Aqui é só um exemplo. Então, você tem 15 de um lado, 15 do outro, totaliza 30. Você vai pegar essa circunferência total, subtrair por 30, e esse resultado é o que você vai trabalhar de cordão de correntinhas, tá? Trabalhando assim, vocês vão conseguir adaptar essa peça para qualquer tamanho. Para exemplificar, e eu vou deixar aqui do lado, eu, Priscila, tenho 90 centímetros de ombro. Eu fiz uma margem de costura de 15 centímetros para cada lado, ou seja, 30. Então, eu peguei 90 centímetros, subtraí por 30, fiquei com 60 centímetros de circunferência. Então, eu vou trabalhar um cordão de correntes no tamanho de 60 centímetros. Ponto, gente. Chegamos na conta aqui. Só que esses 60 centímetros, a quantidade total de correntinhas, ela tem que ser dividida por 4, tá? E tem que dar número exato. Não pode dar 19,75, 19,25, 18,5, ela tem que dar 18, 19, 20 e assim sucessivamente. 10, 15, tá?
é essa conta que tem que dar. Pode ser par, pode ser ímpar, não tem problema. Não tem problema ser par ou ímpar, desde que o número seja exato, tá certo assim? Então, caso tenha ficado alguma dúvida, volta essa parte do vídeo aqui e se por acaso você realmente não entendeu, deixa nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível, tá bom? Então, aqui, para iniciar agora essa etapa, eu vou começar com uma amostra da peça, porque é uma peça grande e para que vocês visualizem melhor como ela vai ficar, eu optei em fazer esse início com uma amostra menor, tá certo? Lembrando que, claro, seguindo as orientações que eu passei anteriormente, vocês vão conseguir confeccionar para qualquer tamanho. Então, iniciando aqui com agulha 5 milímetros, eu vou começar com um cordão de correntes. Eu vou fazer aqui 40 correntes. Então, lembrando que dividido por 4. Então, aqui vai dar 10 pontos, né? Para cada aumento, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Pri, se por acaso o meu cordão de correntes eu precisar colocar pontos, né, para dar a conta, tá? Então vamos supor, você fez lá, 43 correntes, vou dar um exemplo aqui, e ela não divide por 4 em número exato, vocês podem incluir algumas correntes, até dar a conta que vocês precisam, né, que divide por 4, ou tirar. O que que eu recomendo? Eu recomendo que vocês tirem. Claro, que se não for muito, até uma margem de 5, 6 pontos ali, tá tranquilo. Do que incluir, porque se você adicionar correntes, pode ser que você fique com uma peça muito larga. Então, vê aí o que fica melhor nesse caso. Mas sim, se necessário, né? Você fez lá, por exemplo, 60 centímetros de corrente, só que deu um número que você precisa incluir ou tirar para dar a divisão por 4. Então, não tem problema também, tá? Pode fazer, pode adicionar ou tirar pontos. Bom, aqui nós temos o cordão de correntes. Atenção, gente, deixa eu só ver se eu consigo melhorar aqui o brilho para vocês. Atenção para não torcer o cordão, tá? Então, arrumem um cordão de forma que você não torça ele, tá? Deixa bem arrumadinho mesmo. Vem aqui, ó, no primeiro ponto, lá onde nós começamos a correntinha, fecha com um ponto baixíssimo. Ele vai abrir, porque ele não tá fechado ainda, não tem problema. Então, agora eu vou trabalhar o quê? Eu vou fazer 1, 2 e 3 correntes. E no mesmo ponto, onde eu incluí ele, ó, tá vendo que ele não tá fechado? Tá aberto, ó, tá? No mesmo ponto, já vamos fazer um aumento. Fecho. E agora sim, a partir daqui, eu vou trabalhar... Vou trabalhar aqui pra cada laçada a minha frente. Se for necessário, vocês podem fazer uso de marcador, vocês podem contar as correntes, né, naquela divisão por 4 lá, o resultado, vocês podem, né, contar os pontos, marcar, não tem problema também não, tá? Então, a partir desse primeiro aumento aqui, eu já vou vir para o próximo ponto e vou contar aqui 9 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
e 9. Lembra que a minha conta aqui foram 40 correntes, dividido por 4 dá 10 pontos. Então, no décimo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, vou contar aqui pra vocês, ó. O aumento, esse primeiro ponto aqui, ó, não conta, tá? Porque é o nosso primeiro aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No décimo, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Mais 9 pontos. Gente, só essa primeira carreira, por conta dessas marcações que a gente tem que fazer, ela fica um pouquinho, assim, precisa um pouquinho mais de atenção. Mas a partir da segunda carreira, o trabalho vai que vai, deslancha, porque essas marcações que você tinha que fazer, você já fez, ali passa a ser mais intuitivo. Então, é só essa primeira carreira mesmo, tá? Nós precisamos ficar contando. Então, aqui eu tenho meu segundo aumento, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que no décimo ponto, nessa minha amostra, eu faço um aumento. Então, 9 pontos altos, no décimo, um ponto alto, uma corrente, e no mesmo ponto, mais um ponto alto, formando aqui o nosso V. Sigo com mais 9 pontos para minha frente, para cada corrente da base. Para o meu próximo aumento, tá? Então, vamos aqui, ó. Então, a partir desse primeiro aumento, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando que no décimo ponto, eu tenho mais um aumento. Então, aqui, um ponto alto, uma corrente, e no mesmo ponto, mais um ponto alto, formando aqui mais um biquinho. Vamos novamente aqui com mais 9 pontos à minha frente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, vem sobrando aqui 2 pontinhos. 8 e 9. Pri, esse final não tem aumento? Não, eu já vou explicar para vocês. Então, olhando aqui com cuidado para ver se não dobrou, né? Se não virou a peça. Se não virou, podem fechar, ó. Que às vezes acaba na hora que a gente tá tecendo a peça virar. Então, ajustem a peça de vocês, vejam se tá tudo certinho, e aí sim você fecha, tá? Então, o que que acontece aqui? Nós temos um aumento aqui, ó, vou mostrar pra vocês os 4 aumentos, ó, tá? Então, nós temos 2 aqui e 2 aqui, tá certo? Então, totalizando 4 aumentos. Bom, gente, vamos lá, explicação. Por que que eu fiz os aumentos aqui nessa primeira carreira, eu fiz logo no início da peça? Porque o que que acontece? Se eu deixasse para fazer a emenda no meio da peça, provavelmente eu teria uma emenda, vamos supor, nas costas da peça. Talvez não fique muito legal, não fique muito bacana, não fique marcado. Então, eu optei em fazer a emenda justamente em um desses bicos, porque essa emenda vai, digamos assim, ficar mais imperceptível perto ali da cava do que no centro da peça, tá? Então, por isso que nesse ponto aqui, ó, por isso que eu inicio com os aumentos, tá? E depois, ó, venho fazendo os outros aumentos. Então, por isso, eu só tirei a emenda que ficaria nas costas da peça, trouxe ela pra cá, tá? Bom, aí, então, terminada essa primeira carreira, a partir de agora, nós já marcamos, então, todos os aumentos, nós vamos continuar mantendo esses aumentos até atingir ali, no mínimo, a altura da cintura, que é a mesma do cotovelo,
Então, fica aí a critério de vocês. A minha branca ficou um pouquinho mais para baixo da altura do cotovelo, isso aí é vocês que vão definir, tá? Vamos seguir, então. O padrão agora, qual que era? Eu vou subir uma, duas correntes. Ao invés de eu continuar para cá, eu vou virar a peça. Vou olhar aqui, ó, o avesso do ponto alto vai estar para mim agora. Eu vou trabalhar essa carreira em meio ponto alto. Então, a frente do meio ponto alto vai estar para mim nessa carreira. Então, dou uma laçada na agulha, fico com 3, laço, tiro tudo. Laço novamente, põe dentro do ponto, laço, tem 3 aqui, tiro tudo junto. Então, uma carreira agora de meio ponto alto, trabalhando no sentido contrário da carreira anterior. Então, o que muda aqui, na verdade, é o sentido e o ponto, que na carreira anterior estávamos trabalhando em ponto alto e agora em meio ponto alto. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro aumento. Ó, no meu primeiro aumento, então, eu vou trabalhar nesse ponto, vou trabalhar dentro do espaço e vou trabalhar nesse ponto aqui também. Então, vamos lá. Um meio ponto alto no ponto alto. Dentro, faço um meio ponto alto com uma corrente de espaço e dentro mais um meio ponto alto. Sigo para o próximo ponto alto à minha frente e trabalho ponto sobre ponto até chegar ali no próximo aumento. Tá? Ó, cheguei aqui, ó, no próximo aumento, o que que eu faço? Nesse ponto aqui, trabalho um meio ponto alto. No espaço, trabalho meio ponto alto, corrente, meio ponto alto. Como eu falei, esses aumentos vão seguir conosco até atingirmos ali, no mínimo, para iniciar as mangas, a altura da cintura, que é a mesma do cotovelo, tá? A altura da cintura ali, no mínimo. Você pode fazer maior igual eu fiz? Sim. Mas a referência ali é, no mínimo, a altura da cintura. Então, mais um aumento aqui. Trabalho no ponto. No V, meio ponto alto, uma corrente de espaço, mais um meio ponto alto. E sigo com meio ponto alto à minha frente. Até chegar ao final dessa carreira. E aí, gente, nessa peça aqui também tem um pulo do gato, tá? Em uma carreira sim, uma carreira não, nós vamos trabalhar o pulo do gato e eu vou ensinar vocês agora, terminando essa carreira aqui. Então, ok, vamos lá. Cheguei aqui no final. O que que eu tenho aqui no final dessa carreira aqui, né? Dessa primeira carreira? Eu tenho um aumento. O que que eu vou fazer? Um aumento também. Então, no ponto alto, um meio ponto alto. No espaço aqui, um meio ponto alto, uma corrente, mais um meio ponto alto. Segura aí, gente, que agora vem um pulo do gato. Essa carreira que nós iniciamos, eu fechei ela normal, né? Ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas, virei e segui, certo? Certo, ok. Nessa carreira que nós vamos iniciar, que é a carreira de ponto alto, ela não tem isso, tá? O que que eu faço aqui, ó? Atenção. Prendo com um ponto baixíssimo. Seguro na agulha, tá? Segurei na agulha, ó, não fiz corrente de espaço nem nada. Só segurei, vou fazer novamente, ó. Terminei aqui o aumento, o que que eu vou fazer? Fecho aqui na corrente com o ponto baixíssimo. Seguro na agulha, não faço corrente nem nada. Eu vou virar a minha peça, ó, vira. O avesso do ponto alto agora vai estar aqui para vocês. Bom, então aqui, como eu falei, nós temos o pulo do gato. Eu não vou trabalhar esse ponto e na carreira seguinte, no final da carreira seguinte, vocês vão entender o porquê. Eu vou vir direto para o espaço, tá? Ó.
Então, eu ignoro esse ponto agora, vou vir direto no espaço, subo um ponto baixo, tá? Faço 2 correntes. E essa carreira agora é uma carreira de ponto alto. Então, no espaço, eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, perceba que já fez o Vzinho dele aqui. Sigo agora, então, para cada ponta à minha frente com o ponto alto. Tá? Mantendo os aumentos. Então, nós vamos manter aqui os aumentos, como estávamos fazendo. Perceba que eu já estou na terceira carreira e não mudei ainda a agulha. Eu vou mudar na próxima carreira, porque a partir da próxima carreira eu quero ele mais solto e um pouquinho mais leve, tá? Então, aqui, ó, chegando já no meu aumento. Ó, tenho mais um ponto antes do aumento. Cheguei no aumento aqui de meio ponto alto. O que que eu vou fazer? Tem um ponto aqui, eu vou trabalhar o ponto alto. No espaço, repito, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. No ponto à minha frente aqui, eu vou tecer um ponto alto, tá? E sigo assim até o final dessa carreira agora, essa carreira então, que é a carreira de ponto alto. Chegando aqui no final, só para reiterar, eu não estou pegando em nenhuma laçada, tá? Ó, perceba que eu coloco a agulha no ponto mesmo, não tô pegando nenhuma laçada, pode ver que as 2 laçadas estão aqui. Então, não tem efeito de laçada nessa parte aqui da peça, é no ponto mesmo. Bom, chegamos lá aonde fizemos o pulo do gato. Então, nós vamos observar que nós temos um ponto aqui e temos mais um aqui. Esse é o nosso aumento no final dessa carreira, tá? Então, nós trabalhamos esse ponto aqui. Aí, vem aqui, ó, ele tem mais um ponto aqui. Talvez aqui você não esteja enxergando, mas na peça de vocês, vocês vão ver. Trabalhe esse ponto. E aí, ó, temos o aumento da nossa peça. Vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo, tá? Carreira de meio ponto alto. Subo uma, 2 correntes. Nessa carreira de meio ponto alto, eu subo corrente. Viro o trabalho. E para cada ponto à minha frente, trabalho meio ponto alto. Peraí, que nessa carreira eu preciso trocar a agulha. Então, agora, ó, agulha de 5,5 milímetros. Pri, não quero mudar a agulha. Não precisa, gente. Se vocês quiserem manter uma agulha só do início ao fim, vocês podem manter. Eu faço essa troca assim para deixar a peça um pouco mais aberta, um pouco mais solta, tá? Então, seguimos agora com meio ponto alto para cada ponto à minha frente, sempre trabalhando os aumentos. Não pode pular os aumentos, gente, tá? Ao não ser que você já tenha atingido o tamanho da sua peça. Se você já atingiu, tudo bem, aí nós não trabalhamos os aumentos. E é a etapa que nós vamos chegar mais um pouquinho aqui pra frente, tá certo? Eu vou fazer mais essa carreira aqui, só pra mostrar o pulo do gato novamente pra vocês. E aí, nós vamos para a próxima etapa. Então, aqui, ó, ponto alto, o que que eu tenho aqui? É um aumento. Então, trabalho nesse ponto alto, faço meio ponto alto no espaço, uma corrente, mais um meio ponto alto no espaço, sigo com meio ponto alto até chegar no aumento e repito novamente o que eu fiz aqui. Tá? Bom, gente, eu peço desculpas pela interferência externa, são coisas que estão fora do meu controle, tá? Então, chegando aqui, ó, no final de mais uma carreira. E no final dessa carreira, o que que eu encontro aqui, ó? Mais um aumento, tá vendo, ó? Então, sim, eu trabalho meio ponto alto aqui, dentro do espaço, mais um meio ponto alto, uma corrente, mais um meio ponto alto. E agora é a vez do pulo do gato. Como que nós fazemos novamente esse pulo do gato? Prendo, então, aqui na minha frente com um ponto baixíssimo.
deixo na agulha, tá? Faço o quê? Viro, venho direto para o espaço, subo um ponto baixo e faço mais uma e duas correntes. Essa carreira agora é carreira de ponto alto. Então, faço um ponto alto dentro do espaço e sigo com ponto alto sobre meio ponto alto até o final dessa carreira, tá? Então, é só se atentar nessa questão do pulo do gato. E por que que você tá fazendo assim, Pri? Justamente para minha emenda ficar o menos aparente possível, né? Para que ela não apareça tanto. Ela se mescle um pouquinho aqui entre os pontos, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Pri, qual que é o lado direito e avesso dessa peça, gente? Vocês podem escolher tanto um lado quanto o outro. Eu vou mostrar para vocês aqui que esse é o lado que eu escolhi como direito da peça. Por quê? Porque o avesso do meio ponto alto, ele dá esse efeito aqui, ó. Vou mostrar para vocês depois na outra peça, para vocês visualizarem melhor. Mas, ó, esse é o avesso do meio ponto alto. Então, ele dá esse efeito aqui de textura, né, de relevo. Então, para mim, o direito da minha peça é o direito, digamos assim, à frente do ponto alto. Como que ele fica no avesso? Ó, ele fica desse jeito aqui. Então, você vê que o mesmo relevo, né, o mesmo desenho que forma o ponto aqui, ó, ele não tem no avesso, tá? Então, só seguir agora até aonde? Até o comprimento que vocês querem. Vocês vão definir. Vocês vão querer iniciar a manga, né? O punho, vamos dizer assim, de vocês ali, depois do cotovelo. Então, vocês vão fazer até o tamanho que vocês querem, tá bem? Eu vou passar todas as medidas depois para vocês terem uma ideia, né? Uma referência, mas a princípio é isso. Esse comprimento agora, vocês vão trabalhar do tamanho que vocês querem. E os aumentos continuam até que você chegue nesse comprimento, aonde você vai fechar e fazer os punhos, tá certo? Então, vamos para o próximo passo agora. Lembra que eu falei que fica uma peça grande, ó? Nem consigo enquadrar aqui para vocês verem direito, então vou trabalhar só um lado para vocês terem ideia, tá? Então, cheguei aqui no tamanho que eu preciso. Esse tamanho aqui que eu estou fazendo, gente, esse rosa, é para minha filha de 10 anos de idade. Quando eu chegar no final do tutorial, eu passo para vocês as medidas, né, principais, digamos assim, do Classic Bege com o diamante, tá? Então, ok aqui. Manga, agora nós vamos fazer a separação das mangas, né? Dos punhos. Então, vou tirar aqui a medida para vocês, ó. 34 centímetros de comprimento, ele tá bem assim, um pouquinho, bem pouco abaixo mesmo do cotovelo da minha filha, tá? Aqui no comprimento, ó, ele também, que a peça às vezes acomoda, mas ele também tem 34 de comprimento, ou seja, ele já tá aqui, ó, na cintura dela. Então, eu já posso, eu poderia até fazer um pouquinho maior, aí é o que eu falei, vai a critério de vocês. Vocês podem fazer maior, menor, mas aqui já está quase que na cintura dela, tá bem? E o tamanho total, eu vou tentar pegar de uma ponta a outra aqui da manga, para ver se eu consigo medir para vocês. Ficou aqui no total, ó, 82 centímetros. Então, o que que nós vamos fazer agora? Vamos fazer as separações aqui dos punhos, tanto de um lado da peça, quanto do outro lado da peça. Pri, como que eu faço isso? Gente, vocês podem utilizar alguma blusa como referência, né, para fazer esse punho aqui. Vocês podem meio que fazer de olho mesmo, olhando ali, tendo uma referência, ou medindo aqui, tá? Vocês peguem aí a fita métrica, passa em volta, vê a circunferência, adiciona mais de 2 a 4 centímetros, para não ficar muito justo, vocês podem deixar um pouquinho maior, e aí vocês adicionam centímetros aí, tá certo? Então, aqui para minha filha, eu vou fazer com 12 centímetros, tá? 12 centímetros, vai ficar um pouquinho largo para ela, mas não tem problema nesse caso. Então, 12 centímetros, vem aqui, ó, está dando para vocês verem. Centralizar mais aqui. Ó, então marquei aqui, ó,
12 centímetros, tá? Marco aqui o ponto correspondente, marco o outro ponto aqui de trás. Reserva, faz a mesma coisa lá do outro lado agora. Vocês vão fazer a mesma medida ali. Contem os pontos, tá? É importante que vocês contem os pontos. Então, vocês tiram aqui, ó, um ponto do centro e vão contando os pontos seguintes. Observem se vocês têm a mesma quantidade de pontos de um lado, do outro, e façam isso lá do outro lado também. Só para eu tentar explicar para vocês. Então, vocês vão ter um ponto central aqui. E vocês vão ter o ponto seguinte desse lado, do ponto central, e vão ter outro ponto aqui. Então, vocês comecem a contar a partir desse ponto aqui. No meu caso, 12 centímetros foram 16 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deu aqui. Eu vou colocar o marcador desse lado, por enquanto, só para reservar. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 deu aqui. Então, 16 pontos para cada lado. Aí, do outro lado, vocês também façam a mesma coisa. Pronto. Reserva aqui, ó, a manga de vocês. Lembrando de ajeitar aqui, ó, o bico com o bico, tá? Pra vocês não deixarem a peça torta. Então, bico com bico, e aí faça a marcação lá do outro lado também. Pronto, gente. Então, feito então as marcações dos dois lados, ó, tá? Dos dois lados. Eu vou voltar aqui com a agulha de 5,5 milímetros e vou usar agora o fio hobby, tá? Na minha peça a bege, eu usei o fio diamante, mas vocês podem também utilizar os fios que vocês têm em casa. Aqui, nessa peça, eu vou utilizar o hobby. Ele é bem similar ao diamante também, então isso que eu achei legal, achei bacana, né? Não deu muita diferença de uma peça para outra. Então, ok, feitas as marcações, tá? Vocês vão trabalhar a parte de baixo. Vão seguir o sentido do ponto. Então, eu terminei na carreira, que é o avesso do meio ponto alto. Então, eu vou iniciar esse trabalho com o direito para mim nessa peça. Bom, gente, então vamos lá. Estou aqui, ó, com o fio hobby. E vocês também, né, podem utilizar, tem a opção de usar o diamante. Ou vocês podem continuar com com o mesmo fio que vocês estão trabalhando, né? Não precisa mesclar cores. Se vocês não vão, né, até nem mesclar cores, a separação precisa ser feita? Sim. Porém, vocês vão continuar trabalhando de forma, né, seguindo o padrão e vão até o comprimento total, tá? Então, aqui, ó, a minha peça ajeitada, eu vou pegar os dois pontos aqui, ó, tá vendo? Um ponto desse lado e um ponto desse lado aqui. O que que eu vou fazer? Puxar uma laçada, uma, duas aqui para iniciar. Vou verificar o sentido do ponto, lembrando então que aqui é o meu avesso do meio ponto alto. Então, agora é a carreira, ó, do direito do ponto alto. Então, o que que eu vou fazer aqui? É uma carreira no direito do ponto alto. Se você for trabalhar, for fazer esses detalhes em outras cores, em outros fios, se atentem na questão da espessura da agulha. Por quê? Se o fio for fino, esse fio hobby aqui, assim como o diamante, ele é mais fino que o classic. Se eu trabalhar uma agulha apertada, eu vou fechar o meu trabalho. E não é o que eu não quero fechar. Eu quero apenas fazer esse detalhe. Então, trabalhe com uma agulha mais grossa para que você não feche o seu trabalho. Se a sua intenção for fechar o trabalho, aí não tem problemas, tá? Ó, o aumento aqui, lembra do aumento? Como que nós fazemos? Eu vou trabalhar num ponto aqui, tá? Aí, eu tenho um ponto aqui à minha frente, que é o aumento lá,
Vou fazer um ponto alto nele. Faço um ponto alto para a corrente. E mais um ponto alto no próximo aumento da carreira anterior. E aí, ele vai ficar assim, ó, tá? Então, se são 3 pontos aqui, eu vou ficar só com 3 pontos nessa carreira. Nos aumentos. E a partir daqui, é ponto sobre ponto. Eu vou fazer até o próximo aumento ali, para vocês verem novamente, tá? Chegando aqui em mais um aumento, vou mostrar para vocês novamente que nós não trabalhamos mais. Então, eu tenho um ponto, um meio ponto alto aqui antes do aumento, eu trabalho nele. No ponto de aumento, trabalho nele também. No que é a correntinha, eu faço apenas um ponto alto no espaço de correntinhas. E no próximo ponto, sigo com ponto alto, tá? Então, não trabalhe, a não ser que você queira, né? É opcional também. Não tem mais necessidade de trabalhar os aumentos, porque agora o que nós precisamos é só do comprimento da peça, nessa etapa aqui. Eu já estou chegando, né, caminhando para a manga do outro lado, vou mostrar para vocês novamente como que eu vou fazer. Só para fechar, tá? Outra dica também, para quem tem costume de apertar um pouquinho, tentem não apertar, a não ser que você queira fechar a peça, tenta soltar a mão aí, tá? Por isso que a gente usa uma agulha mais grossa, para facilitar essa parte aqui, para não fechar a peça. Bom, então, deixa eu só arrumar aqui, que tá uma bagunça. Ó, cheguei então em um ponto depois do marcador. Então, o marcador está aqui, eu cheguei aqui num ponto depois. Vou posicionar os pontos e vou pegar dos dois lados, ó. Eu consigo mostrar para vocês. Tá? Posiciona, arruma. Então, ó, pego desse lado aqui, vou lá do outro lado, faço um ponto alto, ou seja, quase uma diminuição aqui, né? Fechei, viro a peça e sigo com o padrão agora de ponto alto. E vou até o final dessa carreira aqui. Lembrando que nos aumentos a gente não trabalha mais, né? Trabalha só ponto sobre ponto. E vai agora até chegar lá do outro lado aqui, tá? Chegando então ao final de mais uma carreira. Venho aqui. Prendo, parece ter um ponto aqui, mas não tem, foi aquele ponto que nós prendemos, lembra? Vocês podem até, para não deixar muito aberto, fazer um ponto alto aqui, sem fechar. E aí, prende nele aqui, ó. E fecha junto, que daí você não deixa, ó, buraquinho, tá? Uma, duas, o que que nós vamos fazer agora? Manter o padrão. Vira a peça. E aí, nós trabalhamos meio ponto alto. Aí, gente, a partir daqui, é comprimento, é o que vocês querem, né, de resultado na peça de vocês. Caso você esteja trabalhando igual eu, nessa opção de mesclar algumas cores aqui, né, aí vocês podem fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Vocês podem fazer uma carreira de uma cor, uma carreira de outra, você pode fazer a cada duas, três carreiras uma cor, depois inverte, a cada duas, três carreiras outra cor. E aí, vai assim, mais do que vocês querem mesmo, porque a partir daqui, é só comprimento mesmo. Não tem mais segredo. Claro que tem, né, o ponto de efeito, que eu vou ensinar vocês agora. Vou só deixar o meu fio aqui, eu vou ensinar vocês agora. Mas, na relação do comprimento agora, é isso. Mantenha o padrão que você estava trabalhando, ele tá no avesso, ó. Mantenha o padrão de pontos que você estava trabalhando até aqui, até você atingir o comprimento que vocês querem. Bom, para fazer a pala, gente, vamos lá, rapidão aqui. Bom, e para fazer aqui a pala, o que que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar a nossa peça no lado direito, tá? Nossa peça tem que estar no lado direito. Vocês lembram que
eu defini como lado direito, o direito do ponto alto, tá? Então, do lado direito. Eu vou virar aqui aonde eu comecei a trabalhar. Então, lá na minha primeira carreira, lá naquele meu primeiro aumento, olha ele aqui, ó, tá vendo? Ó, os aumentos aqui. Então, nesse meu primeiro aumento, um ponto antes desse aumento aqui, eu vou colocar o fio. Então, estou com a agulha de 4 milímetros aqui, não sei se dá para vocês verem, mas é a agulha de 4 milímetros, porque eu quero fechar essa pala um pouquinho, tá? Aqui vocês podem trabalhar tanto o ponto alto, quanto o meio ponto alto, né? Um vai ficar um pouquinho maior que o outro, essa é a única diferença. E nós vamos trabalhar pegando aqui por trás, né? Ou seja, o ponto alto relevo ou o meio ponto alto relevo. Então, eu vou pegar, aonde tem aumento, eu vou trabalhar os dois pontos juntos nisso daqui. Então, pego a agulha, coloco aqui por trás dos dois pontos, puxo uma laçada, trago aqui pra cima, laço de novo e tiro tudo. Tá? Se você for fazer o ponto alto, você vai fazer no ponto alto mesmo, tá? Próximo ponto aqui, costas do ponto, passo a agulha aqui por trás, vem aqui pra frente, laça, sobe, laça, tira tudo. No colo, gente, fica muito mais fácil. Ó, então, costas do ponto, passa a agulha aqui pra frente, ficando desse jeito. Laça novamente, puxa a laçada pra cima. Então, você vai ficar com uma, duas, três. Laça novamente e tira tudo. Laçou, pega aqui por trás do ponto, puxa a laçada, sobe, tira tudo. Laça novamente, pelas costas do ponto, passa a agulha, até chegar na frente, laça novamente. Fica com 3, laça e tira tudo. É que eu tô fazendo devagar, aí ele fica um pouquinho mais... né, enrosca um pouco mais, ó. E aí, você vai dando efeito. Pri, quantas carreiras eu posso fazer dessa pala? Você que sabe também, tá? Nesses dois projetos aqui, tanto no meu poncho quanto nesse da minha filha, eu vou fazer apenas uma carreira, mas você pode fazer quantas você quiser. Eu vou ir até o próximo aumento ali para mostrar para vocês, novamente. Cheguei aqui em mais um aumento, o que que eu vou fazer? Vou pegar os dois juntos. Então, laçada na agulha, passa pelas costas dos dois pontos, ó, dos dois, tá? Dos dois, e faz um meio ponto alto em relevo. Então, sempre que você tiver aumentos aqui, né, ou pelos 4 aumentos, você vai trabalhar dessa forma. E por que que a gente faz isso? Para fechar um pouquinho, tá? Caso você não queira, né, sugiro que veja o que fica melhor, o que você mais gosta, e você faz da forma que você achar melhor, tá? Vou terminar essa carreira e volto. Chegando aqui nos últimos pontos, mantém. E aí, nós temos esse ponto aqui, que foi onde nós iniciamos a nossa carreira. O que que eu vou fazer nele aqui? Eu vou trabalhar ele também no meio ponto alto relevo. Ó, passei aqui, tirei 2, certo? Aí, eu venho aqui, ó, e puxo uma laçada e fecho tudo, ó. Tá? Desse jeito aqui, pra quê? Pra não marcar. E aí, só cortar o fio, depois arrematar, esconder os fios, eu uso cola pano pra esconder. Mas aí, ó, como é que ela fica? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, então a pala fica assim. Eu fiz esse detalhe mesmo mais pra fechar, pra não ficar caindo sobre o ombro, né? Porque às vezes ele pode lacear aqui, então acaba caindo. Então, por isso que eu utilizei uma agulha mais fina e um outro fio para que ele fechasse um pouquinho mais. Então, caso você queira, você pode fazer no ponto alto, se você quiser, né, isso aqui um pouquinho maior. Você pode até fazer mais carreiras também, não tem problema. Queria mostrar para vocês o detalhe que ele fica no avesso, olha que legal. Que ele fica, ele dá um efeito assim, no avesso, muito bacana. Eu achei isso legal, porque se por acaso a gente vestir o lado avesso, tem esse detalhe aqui ainda,
que chama atenção. Então, achei isso bem bacana. Bom, pala pronta. Vamos, então, para as mangas. As mangas, gente, não tem segredo nenhum. Você vai continuar fazendo o que você fez até aqui no comprimento total. Vai manter o sentido do ponto. Então, se aqui, ó, ele está no avesso do meio ponto alto, você vai iniciar com o direito do ponto alto para você. Vai ir trocando o sentido e, né, respeitando cada carreira do padrão. Caso você esteja trabalhando a carreira do padrão, né? Porque às vezes a pessoa fala, gostei, mas gostei da modelagem, vou fazer outro ponto. Não tem problema, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui só como que faz a manga, porque, na verdade, ela não tem segredo nenhum, tá? Ela é muito fácil, você vai manter o que você estava fazendo. A única diferença que eu vou fazer aqui é o quê? A partir da segunda, terceira carreira, eu vou trocar as agulhas. Então, eu estou começando com a agulha de 5,5 milímetros, vou passar depois para 5 e depois finalizar, né? Fazer o comprimento dela com a 4. Por quê? Porque a minha ideia é fechar esse punho. Só que para não fechar utilizando diminuição de ponto, eu vou utilizar a diminuição na agulha, tá? Assim eu não diminuo a quantidade de pontos. Então, aqui eu já posso tirar o meu marcador. Vou vir, gente, sim, ó, no mesmo ponto que eu fiz, tá? Ó, que eu fechei aquela hora, eu vou vir nesse ponto mesmo, tá? Dos dois lados, igual nós fizemos aqui. Faço duas aqui. Vou seguir o padrão, que nessa carreira é o direito do ponto alto pra mim, tá? E vou fazer isso ponto sobre ponto até chegar no final dessa carreira aqui. Chegando aqui no final da carreira, prendo com um ponto baixíssimo. E aí, assim, na minha, que é uma peça de adulto, eu fiz 1, 2, 3 carreiras na agulha de 5,5 milímetros. Fiz mais uma na de 5 e fui pra agulha 4 para fechar. Para você calcular, não é bem um cálculo, mas para você, assim, saber como que você quer fechar, não tem jeito, gente, é olhando, tá? É olhando. Como essa peça aqui é uma peça infantil, o que que eu vou fazer? Eu já vou trocar a agulha agora, porque eu já quero começar a fechar a partir daqui. Então, o que que eu sugiro para vocês? Na manga, é o olhômetro mesmo, tá? Não tem jeito. Então, aqui, ó, viro a peça, tá? Então, ó, avesso do ponto alto para mim, carreira de meio ponto alto na agulha 5 milímetros. Você vai trocar a agulha de acordo, como é que eu posso explicar? De acordo com a necessidade que você tá vendo de fechar esse punho. Então, se você sentir a necessidade, porque é um punho curto, vamos dizer assim, de fechar mais rapidamente, a partir da segunda carreira você já pode iniciar o fechamento dela. Se for um punho mais longo, você pode começar a fechar a partir da terceira carreira, tá? Porque se a gente fecha logo na primeira, segunda, a chance de embabadar acaba sendo grande. E não é isso que a gente quer na nossa peça. Então, a não ser que a gente queira esse efeito, a gente não diminui a agulha antes. Então, entre segunda e terceira carreira, vocês já podem fazer a troca da agulha, dependendo do comprimento do punho. Então, o famoso olhômetro aí agora vai muito bem nessa peça. Nesse ponto da peça. Literalmente no ponto da peça. Tá? Ó, finalizando, então, mais uma carreira aqui. Aí, lembra que eu falei pra vocês que a diminuição da agulha se deve... Gente, a minha peça, ela já tá aqui na ponta da mesa. Ó, fechei. Então, lembrando que se deve ao comprimento, tá? Então, eu vou manter mais uma carreira aqui, com a agulha de 5. Vou fazer essa carreira, ó, virei, carreira de ponto alto.
Vou terminar essa carreira, aí eu troco pra agulha 4. E aí, vou com a agulha 4 até o comprimento desejado aqui da minha peça. Fechei, então, aqui com um ponto baixíssimo, vou trocar a agulha, como eu falei agora, ó, 4 milímetros, e vou manter o padrão. Agora é comprimento, tá? Agora é comprimento da peça, que vocês vão trabalhar. Eu vou fazer aqui mais essa carreira e volto para mostrar o detalhe de acabamento do punho. Mas lembrando que eu tô avançando um pouco o passo aqui, mas lembrando que você vai fazer isso por quantas carreiras você achar melhor, pelo comprimento desejado, tá? Aqui eu só vou avançar um pouquinho o passo. Eu já vou mostrar pra vocês como que a manga tá fechando. Aqui, como eu falei, eu vou fazer só uma amostra pra vocês entenderem, mas o comprimento é vocês que vão definir. Nas duas últimas carreiras, que é onde que eu vou fazer o acabamento dessa peça, né? A base, depois o acabamento do punho. Então, o que que eu vou fazer agora? Essa minha carreira aqui é uma carreira do direito do ponto alto. Eu vou manter esse sentido nesse final aqui, tá? Não vou virar mais. Então, mantendo o sentido, eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto, tá? Então, essa carreira de base do acabamento. Bom, então, como eu falei, é uma carreira base para o nosso acabamento, e essa carreira é de meio ponto alto no direito da peça, tá? Então, as duas últimas carreiras são no direito, justamente para dar o efeito que eu preciso, que eu quero na próxima carreira. Aí, gente, chegando então no final dessa carreira, prende com um ponto baixíssimo, vou subir apenas uma corrente, tá? O que que eu vou fazer agora aqui? Essa carreira aqui é de meio ponto alto no direito. Quando eu inclino, eu vejo as laçadas da cabeça do ponto, e eu vejo mais laçadas, dá para vocês verem, ó, atrás do ponto. São nessas laçadas atrás do ponto que nós vamos trabalhar para dar o efeito que vocês vão ver agora. Essa carreira de acabamento é uma carreira toda feita em ponto baixo. Então, eu pego a laçada aqui atrás do ponto e faço um ponto baixo. Ó, laçada atrás do ponto, então, vamos lá de novo. Você tá vendo a peça assim, inclina, ela tá um pouquinho fechada aqui já a manga. Ó, inclinou, de novo. Direito do ponto, cabeça do ponto, inclina as laçadas aqui atrás, ó, nas costas do ponto, tá? Então, são nessas laçadas que nós vamos trabalhar uma carreira em ponto baixo, tá? Uma carreira em ponto baixo. Até o final. Por quê? Porque ele vai dar esse efeito que você tá vendo aqui. Mas eu vou terminar essa carreira para mostrar para vocês. Chegando aqui ao final, eu prendo só com um ponto baixíssimo, pego uma laçadinha que tá aqui atrás, ó. E prendo com um ponto baixíssimo. E pronto, terminei essa carreira aqui, tá? Vou mostrar pra vocês agora como que ela fica. Ó. Vendo? Ó, como ela já veio fechando, tá vendo? Só de diminuir a agulha, não tem ponto marcado aqui por diminuição, só na agulha. E o efeito aqui no punho fica assim, ó. Ele já fecha um pouquinho mais também, ó, que legal. Né? Vou tentar virar pra vocês verem melhor aqui, ó. Tá? Então, ele fica assim. Aí, eu vou medir pra vocês verem como que diminuiu, tá? Lembrando aqui, então, ó, que eu comecei com 14 centímetros, ó, tá? 14. E finalizei com, ó, 11 quase. Pegar daqui fica mais fácil. Ó, 10 centímetros, ó. Tá vendo? Ela fecha bem só você mudando a agulha. Bacana, né? Bom, gente, então, lembrando, né, faço pelo comprimento desejado. Vamos, então, para a cereja do bolo dessa peça aqui, que eu acredito que a maioria deve estar aguardando chegar aqui esse ponto da aula. Bom,
Como eu falei anteriormente, vocês vão trabalhar o comprimento pelo tamanho desejado. Eu vou pegar minha peça aqui para mostrar para vocês. Não vou conseguir mostrar tudo, mas só essa parte do detalhe aqui, ó, tá? Então, aqui é onde eu fiz a separação, essa carreira aqui é onde eu fiz a separação das mangas, ó. Vou mostrar aqui, acho que vai ficar mais fácil, ó. Então, aqui é onde eu fiz a separação das mangas, tá vendo? E aí, como eu falei, o comprimento é você que manda. Então, aqui eu fiz com um fio diamante, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras no fio diamante, seguindo o padrão. Voltei pro fio Classic Pull, então, 1, 2, 3, 4 carreiras do Classic Pull e vim para finalização aqui, que é isso aqui que eu vou ensinar para vocês agora. Então, dali do comprimento que vocês querem, tamanho que vocês desejarem, quantidade de carreira que vocês desejarem. Se não quiser trocar fio, não troca fio. Se não quiser trocar o fio, não troca. Se quiser manter, mantém. Se quiser trocar e fazer várias cores, fazer bem comprido com várias cores, também pode. Fica a critério de vocês, tá? Então, vamos aqui na minha peça de amostra, que ela, né, é minha amostra hoje. Então, ok. Eu preciso identificar o lado direito dessa peça, tá? Preciso identificar o lado direito dessa peça. Porque essa peça agora, para acabamento, ela tem que finalizar no direito. Então, eu vou vir aqui, ó, com a agulha de 5,5 milímetros, lembrando que, né, eu não quero fechar essa peça, então, eu volto com a agulha de 5 milímetros. Eu vou trabalhar uma base, gente, em ponto baixo, tá? Então, fiz aqui uma correntinha para subir, vou fazer só mais uma para manter. E venho trabalhando aqui, ó, ponto baixo. Então, para cada ponto à minha frente, ponto baixo. Independente, tá? Se essa última carreira foi de ponto alto, foi de meio ponto alto, essa última carreira aqui de ponto, essa carreira de ponto baixo, é uma carreira que nós vamos trabalhar no direito, tá? Então, faça a volta toda no ponto baixo. Bom, gente, agora cheguei aqui no último ponto, prenda aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Pronto, fechei a carreira. Aí, eu vou fazer aqui um ponto, a partir daqui, tá? Venho aqui pro próximo e faço um ponto baixo. Vou subir, troquei a agulha para 4, para ficar um pouquinho mais delicadinho essa parte, tá? Então, agulha 4 milímetros. Vou subir de altura 5 correntes, tá? Então, 1, 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntes de altura. 1, 2, 3, 4, 5. Piri, posso fazer maior ou menor? Pode. Então, 5 de altura. Vou fazer mais 3, ó. 1, 2 e 3 de altura do ponto. Totalizando 8 correntes, então. 5 de altura desse triângulo e mais 3 de altura do ponto. Laço. Vou ir lá na terceira corrente, então, contando da agulha, 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Tiro um pouquinho aqui o fio, venho aqui lá naquela correntinha que eu fiz, né, contando daquela altura que nós trabalhamos lá de 3, então vou na terceira corrente. Pego essa laçada aqui, trago para dentro dela. Fechei, isso mesmo, ponto pipoca. Venho direto no mesmo ponto que eu fiz os 3 pontos altos e puxo
um baixíssimo. Ele fechou de vez agora. Daqui, eu conto mais. 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Na minha base, lembrando que aqui eu já tenho um ponto baixo, então, a partir desse ponto baixo aqui, eu vou contar 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, mais um ponto baixo. Então, 2 pontos baixos entre esses triângulos aqui. Novamente, vamos lá. Fiz, então, os 2 pontos baixos. Vou fazer agora o quê? 1, 2, 3, 4, 5 correntes de altura do triângulo. Mais 1, 2, 3, altura do ponto, totalizando 8 correntes. Vou lá na terceira corrente, ó. 1, 2, 3. Na terceira, eu faço 3 pontos altos. Então, 1, no mesmo ponto, 2, e a terceira aqui, ó. Solta um pouco essa laçadinha aqui, procura a correntinha que eu fiz, fecho no ponto pipoca, tá? E pronto. Aqui eu vou direto para onde eu fiz todos esses pontos, tá? Para a correntinha que eu fiz todos esses pontos. E vou fazer um baixíssimo. Daqui eu faço mais 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Contando lá daquele ponto que eu prendi 5 pontos à minha frente. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Daqui, eu já subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Laço, na terceira, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Solta um pouquinho aqui, venho na correntinha aqui para fechar. Puxo a laçada, fecho. Aí, vocês vão olhar, pode abrir, tá? Que talvez não apareça tanto, mas vocês vão ver o buraquinho de onde vocês fizeram esses 3 pontos altos. E nesse buraquinho dos 3 pontos altos, você introduz a agulha puxando um baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Contando da base aqui, no próximo ponto a seguir, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, no quinto ponto, ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo, tá? E assim você vai fazendo, ó, esse barradinho aqui. Vou fazer mais uma vez, então, pra vocês. A peça vai escorregando, gente, aí eu vou descer junto com a perna. Ó, novamente, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Altura. 1, 2 e 3. Altura do ponto. Vai na terceira, faz 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Tá? Vai lá naquela correntinha que você fez, puxa, ó, tá? Então, coloca a agulha, puxa a laçada, faz um ponto pipoca. E daí, do ponto pipoca, você vem direto nesse buraquinho aqui, onde você fez os 3 pontos altos. Puxa um baixíssimo, fechou. Fechou a bolinha. Agora, você faz 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. E vai pular 5 pontos da base a partir onde você tem seu último ponto baixo aqui. Então, no ponto seguinte, 1, 2, 3, 4 e 5. E faz 2 pontos baixos, tá? Então, é isso, gente. O barradinho é isso aqui, ó. Não tem dificuldade para vocês, né, fazerem aí. Talvez, assim, um pouquinho de paciência
paciência, porque às vezes pode não ficar legal, né? Então, vão trabalhando aí, mas ele é super fácil de fazer. Então, o que vocês vão fazer agora é a volta toda nessa peça, tá? Essa peça aqui eu vou deixar pra acabar depois, porque ela tá bem comprida e eu vou levar mais tempo pra finalizar o vídeo. Então, eu vou finalizar o vídeo lá com a outra peça agora que eu fiz, tá bom? Bom, gente, eu não vou conseguir mostrar a peça toda aqui na mesa, ela tá bem grande, quase o tamanho da minha mesa, mas eu vou tentar passar agora para vocês todas as medidas dessa peça, tá bem? Então, vamos começar aqui com, né, lembrando que esse aqui é o tamanho adulto, esse aqui veste até um M, ali um G, né, se o G tiver entre o M e o G ali, acho que veste também, né, com a quantidade que eu trabalhei aqui. Ó, essa peça aqui, então, do ombro até o babado, até a carreira de ponto baixo, ficou com 57 de comprimento. Não vou conseguir mostrar aqui. Ó, 57 de comprimento até a carreira de ponto baixo. Lembrando que o tamanho vocês que definem. Se eu for contar o ponto pipoca aqui, ó, ele vem para 61 centímetros, tá? Ó, 61 centímetros. Para fazer essa manga, eu trabalhei contando do Classic, não vou contar esse ponto aqui, vou contar do Classic até a carreira de Classic, vamos dizer assim, ó, até aqui, tá? Então, a manga, até essa minha divisão, eu tenho 40 centímetros, tá? Eu tenho 40 centímetros de manga só no Classic. Considerando o tamanho total, eu tenho 49 de manga. Opa, vai indo e vem. 49 aqui, ó, de manga, tá? No tamanho total dela. Ó, 49, gente, tá difícil. E só o punho que eu trabalhei, né? Só o punho no diamante foram 8 centímetros, tá? 8 centímetros. Então, como eu falei pra vocês, o tamanho, quem vai definir é vocês, tá? Então, aqui, ó, 8 centímetros. Então, como vocês podem observar, é uma peça totalmente adaptável. Vocês podem escolher ali onde vocês vão fazer as divisões. Eu poderia ter optado por fazer um pouquinho mais para cima. Só que aí, por exemplo, ao invés, né, eu poderia ter separado antes, mantido no Classic antes de fazer essas combinações aqui. Pode trabalhar assim também. Você pode fazer a divisão antes da manga, continuar trabalhando num fio, caso você queira dar o efeito, continuar trabalhando no fio até você chegar no ponto que você vai fazer o efeito, né, essas cores assim. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desculpa o vídeo comprido, eu tentei, assim, otimizar ao máximo a explicação, sem deixar passar nenhum detalhe. Mas para você que assistiu o vídeo até aqui, conferiu tudinho e ainda ficou com dúvida, deixa nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. Por favor, deixa um curtir nesse vídeo, que é muito importante. Essa peça merece a sua curtida. Gente, muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Beijo, 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 beijo e até a próxima!